Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com o Thiago Moreira e com a Carol Simão para a gente conversar sobre o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Bom dia, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e tô animada. Nossa, que síntese, né? Que poder de síntese. Bom dia, pessoal. Achei impressionante porque foi um tô animada e um depois ainda, né? De bem animado. Mas eu tô animada. Bom dia, pessoal. Muito bem, estamos chegando já na metade, né? Livro curtinho, assim. Pra quem gravou Gênesis, né? Então... Que não acabava nunca, Pois né? É. Então já estamos chegando na metade da carta aqui, terminar a primeira parte, a parte mais teológica com esse capítulo 3, que vai trazer um pouco da beleza do que é ser igreja. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também. Então vai ser uma gravação bem legal. Uhum. Bom, como na semana passada a Carol não fez a leitura, hoje era a vez de um dos Thiagos não fazer a leitura. A gente ficou aqui em off super discutindo quem que não ia ler, né? E eu ganhei. Então a Carol vai ler a segunda parte, vão ser só 2 blocos, e o Thiago vai ler a primeira parte. O bloco 1 a gente vai até o verso 13 e o bloco 2 do 14 até o finzinho. Lembrando que a gente faz a nossa leitura na nova versão transformadora, editada pela Mundo Cristão, a qual nós agradecemos pelo empréstimo da versão aí pra gente. E também usamos como trilha musical aí de fundo as músicas que a Maria Lídia emprestou pra gente no seu álbum Inspiração em 3 Tons. Eu editei o episódio do capítulo 1 ontem, sabe, galera? E nossa, como deu trabalho aquele episódio, que ficou enorme. Era muito tarde ainda da noite e eu tava editando ainda. Ainda foi um episódio que a gente enfrentou uns contratempos tecnológicos, teve que regravar uns trechos. Nossa, foi um negócio. Mas assim, o resultado ficou muito bom. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque potencialmente esse episódio tende a ser curto. Pelo menos pra compensar o primeiro. Vamos ver se vai acertar dessa vez ou não. Essas promessas nunca funcionam, cara. Não, Pois primeiro é. eu falei, vai ser grande. Vocês falaram, mas é curtinho. Eu falei, vai ser grande. Não, a promessa é de ser curto, eu digo. Ah, não, tudo De ser bem. longo funciona, de ser curto nunca funciona. Não, mas assim, pensando nos outros 2 capítulos que a gente já fez, eu sei que a gente ainda tá no trecho teológico, né, no trecho doutrinário da carta, mas dos 3 capítulos eu acho que é o que tem menos informação doutrinária, né, mais um fechamento. Eu assim, achei um capítulo mais carinhoso, vai, mesmo se mantendo dentro da doutrina. Mas isso vai ficar mais claro ao longo do episódio. Muito bem, vamos seguir então com a leitura. A gente vai no primeiro bloco do verso 1 até o verso 13. E é a vez da gente matar a saudade. Não, é o Thiago que faz a leitura, né? Sou eu. Então não Primeira vou matar a parte sou eu. saudade nenhuma. Então quem vai fazer a leitura é o Thiago. Manda lá. Muito bem. Eu não sei se vocês conhecem, antes de eu fazer a leitura, um jogo que chama Mezuzá. Não conheço. Sim. É um jogo muito bíblico. legal. Um jogo legal pra você ter com seus filhos, viu, Tan? Oh, legal. É um jogo aí de perguntas e respostas bíblicas que tem várias opções, né? Você escolhe uma carta e tem um desafio que é você cantar um louvor que tenha tal palavra, ou espada para o ar, ou uma pergunta bíblica, ou citar um versículo, ou quem disse algo na Bíblia. E um dos desafios é você ler um texto bíblico, um trecho, sem gaguejar, sem errar. Toda vez que eu vou ler no LBC, eu me sinto como se estivesse no jogo, assim. Mas ó, eu que sou o editor, posso dizer que você gagueja muito menos hoje do que gaguejava no começo, viu? Você aperfeiçoou muito nisso. Acho que até ajuda no púlpito, né? Que coisa. Espero que esteja ajudando. Quando eu erro, eu penso assim, perdi. É. Mas esse jogo é muito bom mesmo. Quem tiver a oportunidade de adquirir, é muito bom. Muito bem, vamos lá. Vamos fazer a leitura então dos versículos 1 a 13 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus para o bem de vocês gentios,
Tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês, como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da Igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Eu nunca tinha visto reticências na Bíblia. Sabe que eu ia falar a mesma coisa, Carol? Eu curti isso na NVT, porque de fato acho que nem tem. Eu tô até pegando aqui uma outra versão. Não tem. Pra ver como que é a tradicional, né? A gente sempre gosta de falar da tradicional. A tradicional começa: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro. Aliás, olha, já errei no jogo aí. Sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E aí termina o verso 1. E aqui, na NVT, começa com: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. E aí dá a impressão de que ele meio que lembra de alguma coisa, né? E muda de assunto. Mas é só porque na tradicional, que é a tradução literal, assim, palavra por palavra, né? Não por ideias, mas por palavras. Ele meio que começa no meio, né? Por essa causa, eu, Paulo, e aí obriga a gente a voltar um pouco no capítulo anterior para entender por essa causa do que, né? E eu gostei da solução que a NVT fez aqui, eu achei que ficou muito legal mesmo. Uhum. É interessante porque, se você notar lá no verso 14, que a gente não leu ainda, a Carol vai ler pra gente daqui a pouco, ele começa da mesma forma. Quando verdade. penso em tudo isso. É quase... A NVT pelo menos interpreta, e eu acho que ela tá certa na interpretação, nas versões tradicionais também é assim. Tem a repetição de outra tradução, né? Com outra tradução, mas também tem a repetição, que é por esta causa, tanto no versículo 1 quanto no versículo 14. Começa da mesma forma também. Ela interpreta como um grande parêntese, que Paulo vai colocar do versículo 2 ao 13, antes de seguir pro 14. É meio, vou falar ali do 14, mas lembrei de um negócio aqui, deixa eu comentar. É verdade. Ele dá toda uma explicação anterior antes de fazer a oração dele, né? Que é do versículo 14 em diante. Mas eu também gostei e realmente essa reticência é... Pra quem não sabe, né? A pontuação, ela não existia no texto bíblico original, tá? Ela é colocada posteriormente. Nem a pontuação básica, né? É isso que você tá falando, né? Exatamente. Ela não existia. Então, toda a pontuação que a gente tem na Bíblia, ela já é uma interpretação. Onde estão as vírgulas, onde é ponto de interrogação. Então, aqui a reticências é colocada como uma interpretação de que Paulo, de fato, está fazendo esse parêntese. Mas qualquer tipo de pontuação que você tem na sua versão em português, ela não estava lá no idioma original. E a gente está falando aqui de Novo Testamento, que é escrito em grego, né? Mas se você for pro Antigo Testamento, que é em hebraico, o texto, assim, originalzão mesmo, usava sem a pontuação dos maçoretas, né? E a pontuação dos maçoretas significam as vogais, porque no hebraico você só escreve consoantes, né? Tipo, você vai escrever casa, você escreve CS. Aí você, pelo contexto, sabe se é casa, se é caso, se é causa, se é casei. Enfim, fazendo um paralelo bem bobo, né? Pro português. Sim. Mas é assim que funciona o hebraico. Então, óbvio que
pelo contexto, você praticamente, principalmente os judeus, né, não erravam ali. Mas como passou o tempo e tudo mais, sempre tem aquela pulguinha de, puxa, será que aqui não é uma interpretação errada, porque a gente só escolheu uma palavra que na verdade era outra? Pra vocês só sentirem o tamanho do peso que é fazer uma tradução bíblica, tá? É só isso mesmo. Grande desafio, sim. Bom, mas que belo parênteses, né? Esse que Paulo colocou, né? Explicando aí o grande mistério, né? Oculto por Deus, né? E é engraçado, né? Pensar que Deus ocultou um mistério, né? Mas faz todo sentido aqui, né? Eu achei também engraçado na minha leitura, não engraçado, mas estranho pra mim, porque eu tava acostumado com essa palavrinha que a Carol falou, que é mistério, né? Aqui a NVT não traz a palavrinha mistério, segredo, ela traz segredo. Eu ia lendo e ia procurando, cadê o mistério? Aí depois que eu percebi que ela tava usando segredo no lugar de mistério, né? Que é o mais comum. E eu sei que a gente já falou isso nos outros episódios, né? Mas a ideia de mistério ou de segredo não é que Deus estava escondendo de propósito, nossa, eles não podem saber, sabe? É um negócio só que não tinha sido revelado, ainda acaba que né? Deus escondeu isso da humanidade por algum propósito, mas ele já dava alguns indícios, enfim, de que os gentios iam ser abençoados, que Abraão abençoaria todos na terra, né? Incluindo gentios e tudo, mas o grande mistério mesmo revelado cabalmente aqui é justamente que, olha, agora é uma coisa só, a igreja junta judeus e gentios baseados na fé em Cristo. Isso era uma grande novidade, a gente também já falou muito sobre isso, acho que a gente nem precisa gastar tanto tempo explicando, né? Mas é muito interessante essa ideia de mistério e de vocês acharem até engraçado que Deus escondeu algumas coisas, porque assim, hoje a gente tem a revelação completa das Escrituras, eu creio realmente que não falta nada para ser revelado. O que vai ser revelado é depois que Cristo voltar. E aí eu acho que nesse momento vai ser revelado para a humanidade, para nós, e quem estiver na época lá, novas coisas. Coisas como, por exemplo, que recentemente meus filhos perguntaram. Como é que vai ser no céu, sabe? Exatamente. A gente vai ter superpoderes, a gente vai voar, sabe? Umas coisas que, na real, passa na cabeça de todo mundo, né? A criança que tem a coragem de perguntar. Sim. Mas assim, não deixam de ser mistérios de coisas que Deus simplesmente não quis revelar pra nós, porque não são importantes, pelo menos pra salvação e tal. Mas tem coisas que a gente não sabe exatamente tudo que vai ser lá. A gente tem alguns indícios, algumas palavras que às vezes parecem meio nebulosas. E eu tô dizendo tudo isso porque é o jeito que eu me coloco no papel do pessoal do Antigo Testamento, porque eles também tinham algumas informações meio soltas, meio nebulosas, e agora com a chegada do Espírito Santo, né? Papel de revelação dele aí também, a vinda de Cristo, os apóstolos trazendo informação nova, eles meio que vão amarrando essas pontas soltas que ficaram, pelo menos para o que apareceu no Novo Testamento. Acho que é um paralelo interessante pra gente imaginar como que era. E eu acho importante a gente fazer isso, porque muitas vezes a gente, com a revelação completa, a gente meio que é injusto com o pessoal do Antigo Testamento, eu acho. A gente talvez seja crítico demais ou duro demais com eles. Mas a gente não pode esquecer que eles não tinham muita informação que a gente tem hoje. Sem dúvida. E sempre quando eu penso sobre isso, me vem um texto à mente, que é o texto lá de Deuteronômio 29:29, quando Moisés fala para o povo, lá no finalzinho do último livro do Pentateuco, que existem de fato coisas encobertas e que elas pertencem ao Senhor, mas que as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, sempre quando eu penso de coisas que, de fato, tem coisas que a gente não sabe, né? Nem tem como Deus revelar todo o seu conhecimento. Deus é onisciente, né? Nem vai revelar lá do outro lado, né? A gente não vai deixar de ser finito como criatura, né? Exatamente. Mas a grande lição que eu tiro daquele texto, de que Moisés fala, é que a gente deveria estar muito mais preocupado com o que a gente conhece do que com o que a gente não conhece. A gente não dá às vezes conta a gente fica fazendo muita especulação. Né? Exato, a gente fica fazendo muita especulação sobre coisas que a gente não sabe certamente, sendo que nossa preocupação deveria ser em cumprir aquilo que a gente já sabe, que é muita coisa, inclusive. Sim, é verdade. Eu lembrei agora, domingo passado na sala de EBD, eu dou aula para as crianças de 4 a 6 anos.
E eu tava explicando pras crianças que Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente, né? E aí meu filho, o Benjamin, falou: mãe, mas não dá pra estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Falei: não, filho, Deus consegue. E aí ele: mas não dá, mãe, não pode. Eu falei: mas Deus é diferente. Deus, ele... não tem como a gente entender realmente, a nossa cabeça é muito limitada, né? Mas ele ficou muito, muito indignado com isso. Não, se você for pra essa linha, Carol, a gente tem uma nomenclatura pra Deus, né? Que é muito limitada. Recentemente, por exemplo, teve uma conversa que rolou, eu acho que foi no nosso Telegram, onde alguém tava reagindo à audição que fez em algum capítulo lá de Gênesis. E aí a pessoa falou, algum de vocês falou, que Deus existe, que não sei o quê. E olha só como a nossa nomenclatura realmente é falha, né? A pessoa falou, olha, não é que Deus existe, porque quando você usa a palavra existe, você limita ele dentro da criação. E Deus, nesse sentido, ele não existe. Ele até brinca lá e fala, se algum ateu vier falar, não, porque Deus não existe, você tem que concordar com ele. Porque a partir do momento que ele existe, ele se coloca dentro da criação. A gente sabe que Deus também se coloca, né? Enfim, Jesus até encarnou, né? Mas a questão é que existe a transcendência de Deus, que Deus está fora do tempo até, sabe? Fora da existência material. E é muito difícil a gente entender isso, quanto mais explicar para os nossos filhos, né? Mas mostra o quanto nós, como criaturas infinitas, somos limitados para lidar com o conceito Deus. E a gente acaba meio que filosofando em alguns assuntos e tal, mas mostra que, cara, Deus não tá no nosso plano. Ele tá, mas ele tá muito além do nosso plano, né? Ele ainda fala, né, que Deus é. Isso. Agora, uma coisa que eu achei interessante desse texto também, além da questão do mistério que a gente já falou, né, da graça estendida aos gentios, mas foi a própria forma como Paulo se apresenta aqui nesse trecho. Porque ele começa falando dele como um prisioneiro de Cristo Jesus. E ele vai terminar falando disso também, né, do próprio sofrimento, das provações que ele está lidando. Então isso nos remete àquilo que nós já falamos lá no prefácio, Paulo está preso, e ele fala que ele é prisioneiro para o bem de vocês gentios, o que indica que ele está preso por causa da pregação do evangelho entre os gentios. E que tá tudo bem. Exato. Então ele foi preso porque ele estava pregando na expansão do evangelho no mundo gentílico, né? Se você ler o livro de Atos, você vê Paulo viajando, né? As viagens missionárias de Paulo pela região da Ásia, a própria Europa. Então Paulo chegando a diversos lugares ali com a pregação do evangelho. Depois ele fala que ele recebeu de Deus essa responsabilidade. Nos versículos 2 e 3 ali, quando Deus revelou para ele o mistério, ele recebeu essa responsabilidade de estender a graça aos gentios. E isso imediatamente me fez lembrar do texto da conversão de Paulo, de Atos 9. Eu só quero ler para você um versículo quando Deus está falando com Ananias. Ananias foi o homem que Deus usou, não é aquele Ananias de Ananias e Safira, é outro Ananias. Nem aquele dos É o Trapalhões. homem que Deus usou. É o homem que Deus usou para fazer Paulo recuperar a visão. Sim, cara corajoso aquele, viu? Exato. Mais ou menos, Deus teve que convencer ele. Mas mesmo assim, meu, com muita coragem. Porque Deus falou assim para Ananias: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Já estava dito, né? Então, ao ler esse texto, me veio esse outro texto imediatamente à mente. É o que Paulo está falando aqui. Ele está sofrendo por causa do evangelho de Cristo, por causa da responsabilidade, da missão que Deus deu para ele de pregar o evangelho aos gentios, mas ele não vê isso só como uma responsabilidade, ele vê isso como um privilégio. Isso está muito claro no 8, né? Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infinitos que estão disponíveis a eles em Cristo. Cara, se a gente for pegar esse gancho e todo o ranço que o judaísmo como um todo tinha em relação aos gentios, e somar ainda o fato de que Paulo era um super judeu, assim, de formação, dá pra gente medir, primeiro, né, o tamanho da conversão dele, e segundo, o quanto ele preza pelos gentios, porque se você recebe uma missão de falar para os gentios, que é um povo super
destratado, né, pelos judeus, o mais normal seria talvez agir como Jonas agiu quando foi mandado lá pra Nínive. De falar, Sim. tá, vai, eu vou, mas esse povo aí não merece, sabe? Ainda mais tendo a formação judaica que ele teve. Sim, Mas sim. ele compreende de uma forma que acho que nenhum outro apóstolo compreendeu o tamanho dessa missão dele, a ponto não só dele ir, ou seja, ele obedecer, mas como ele de fato entender isso na vida dele como um privilégio sem tamanho. E não só isso, né? A gente já mencionou um pouco disso, mas só para deixar na lembrança bem fresco pra gente, ele não só anuncia para os gentios como uma missão à parte. Pelo contrário, ele mostra que agora gentios e judeus, eles participam dessas riquezas igualmente, como ele diz no versículo 6. Eles desfrutam da mesma promessa, são membros do mesmo corpo. É esse mistério, de fato, que junta dois povos opostos com costumes diferentes e que não tinham perspectiva nenhuma de junção pelo ódio, principalmente da parte judaica com relação aos gentios, pelo desprezo, né, questão da impureza e tudo, e ele fala desse mistério que derruba essa barreira, né, que ultrapassa essa dificuldade, somente por causa do poder. Por isso que ele vai falar tanto também do poder de Cristo. É o poder de Cristo que torna isso possível. Posso levantar uma... Já que o capítulo não tem nenhuma questão polêmica, né? Eu quero levantar uma. E eu conheço a opinião de vocês dois, né? Em relação a isso. Então acho que vai ser tranquilo, porque é a minha posição. Então não vai gerar nenhum tipo de discussão acalorada demais, vai. Eu imagino que esse texto, esse capítulo, seja um dos principais argumentos bíblicos das pessoas que defendem a ideia de que, olha só, como judeus e gentios, a partir do Novo Testamento, se tornam um povo único, no sentido de que agora os gentios também têm a promessa para eles. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem promessas no Antigo Testamento que ainda não foram cumpridas, promessas para os judeus. E existe uma linha doutrinária que defende, por exemplo, na escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que, olha, Deus vai tratar algumas coisas com Israel que não tratou e está prometido que ele vai fazer, só que os da igreja são outro povo. Então, ainda permanece de alguma forma essa divisão entre judeus, pelo menos do Antigo Testamento, e eu não vou usar gentios aqui porque não é o que eles defendem, e cristãos. Então, cristãos vão ter um destino final, e eu não estou falando de céu e inferno aqui, tá? Eu estou falando de desenvolvimento da história futura. Vai acontecer tais coisas com os cristãos, e tem algumas coisas que vão acontecer com os judeus, porque foi profetizado coisas para eles que ainda não aconteceram. Eu também defendo essa teoria, essa doutrina, mas eu sei que tem muita gente que defende que não. E aí tem desdobramentos até em liturgia de, por exemplo, batismo infantil, e receber algum tipo de bênção do Antigo Testamento, enfim, tem muitos desdobramentos. E eu queria que vocês colocassem aí como vocês lidam com esse capítulo em relação a isso, porque esse capítulo, eu não vou dizer que ele parece, porque para mim não parece, mas eu entendo que ele pode ser usado como, olha só, tá vendo como Israel e igreja são agora a mesma coisa a partir daqui? Eu acho que Israel é uma coisa e igreja é outra. Mas queria ouvir um pouquinho de vocês. Aí, se precisar, depois eu complemento com alguma coisa que eu acredito. Tá joia. Bom, eu acho que a grande questão para mim, mais do que a questão dos povos, que claro que vai ter essa separação, mas é a questão de entender os tempos, as épocas, vamos colocar assim, o que determinada linha vai chamar até de dispensações, né? Uhum. Aliás, essa palavra apareceu, né? Primeiro capítulo, eu acho, ou segundo, alguma coisa assim. Por quê? Porque, de fato, a partir da igreja, por exemplo, todo judeu que se converte hoje, como os apóstolos eram judeus, eles são igreja. De fato, hoje não existe o Israel que Deus trabalha. Não existe hoje dois povos de Deus na terra. Hoje é a igreja, é o período da igreja, que é composta de judeus e gentios. No Antigo Testamento, nós estávamos no período de Israel, onde tinham judeus, majoritariamente, mas também tinham alguns gentios. A gente não pode esquecer disso. Também tinham alguns gentios que foram salvos no Antigo Prosélitos, Testamento. Né?
Exatamente, Raabe e vários outros que a gente pode citar, Ruth e outros que a gente poderia pensar aí na história de Israel. Então, para mim, a grande diferença são os períodos, porque hoje, de fato, não tem, como no Antigo Testamento não tinha igreja, no Novo Testamento não tem Israel nesse sentido nacional que Deus lida. Agora, a grande questão é futura, que o Tan falou, os desdobramentos escatológicos, porque de fato existem promessas que foram feitas para Abraão, para o povo de Israel, que não foram cumpridas, e aí vai ter uma linha que vai falar que essas promessas se cumprem espiritualmente na igreja, eu não creio nisso, vai ter uma outra linha que crê que essas promessas vão se cumprir literalmente, no período milenar, principalmente. Pós-igreja, né? Quando a igreja sai da terra, é arrebatada, e aí tem o remanescente de Israel aqui no planeta, e Deus vai lidar com eles. Isso é na tribulação. Isso na tribulação, Deus vai volta a lidar com Israel como nação. E no milênio, algumas daquelas promessas que aí temos também em Israel e já temos a igreja também glorificada, voltando com Cristo para reinar com ele. Mas já com o corpo glorificado e tudo, como você falou. Exatamente, né? Já transformado, glorificado. É meio que outra época ainda, né? Não é mais a igreja do jeito que é hoje. Exatamente. Agora, o que é importante do que eu creio? Eu creio de fato que essas promessas vão ser cumpridas literalmente. Para mim é a melhor forma de ler os textos bíblicos. Eu creio nesse período em que Deus vai voltar a tratar com Israel como nação, né? Nesse período no final dos tempos. Porém, eu não creio numa divisão do povo de Deus. Como se fosse, assim, algo que... Aquilo que a gente está lendo aqui que foi vencido, essa separação voltasse a acontecer. Não. O povo de Deus vai receber e desfrutar das bênçãos e da herança prometida, só que tem coisas que foram específicas para Israel no Antigo Testamento e vão ser cumpridas, e tem coisas que todo o povo de Deus vai desfrutar junto, no futuro, por toda a eternidade. Vou colocar uma hipótese aqui. Imagina que Jesus volte amanhã. Certo? Amém. Hoje, amém. Certo. Aí o episódio não foi ao ar, a gente nem discutiu. Enfim, imagine então que Jesus volta amanhã. Dentro dos salvos hoje, que a Bíblia claramente chama de igreja, tem gentios e tem judeus hoje, pensando em linhagem. Sim. Esses judeus, pelo que você está falando aí, eles não são tratados como judeus, inclusive nas promessas futuras. Eles são tratados como igreja, porque é o que eles são hoje. É isso, né? Sim, hoje o maior exemplo disso são os próprios apóstolos que estão falando. O próprio Paulo, né? A igreja é fundamentada no alicerce dos apóstolos, como a gente leu no capítulo anterior. Os apóstolos são a igreja, mesmo sendo judeus de nascimento. Certo. Algo a comentar, Carol? Eu nunca tinha parado pra pensar realmente nessa questão de que tinha o povo de Deus separado, né? Por ele, ali, saiu do Egito, né? Enfim, pra esse povo judeu aqui na época de Paulo. Mas faz muito sentido. E obrigada pelo esclarecimento. Eu só acrescento, eu acho que é em Romanos que ele discorre um pouco melhor sobre isso. Sim. E ele explica, pra mim explica muito claramente a ideia de que, olha, vocês judeus me negaram, falando de Cristo, né? Vocês me negaram por causa disso, e óbvio que isso fazia parte do plano maior de Deus e da salvação, da história da salvação e tudo, mas olhando pelos olhos humanos e preso à linha cronológica aí da história, vocês judeus me negaram, eu vou me apresentar para um outro povo, que eram os gentios, esse povo vai me acolher, e enquanto isso você fica aqui com ciúmes, porque você está de castigo. Eu sempre interpreto bem, se não me engano Paulo inclusive usa a palavra ciúmes lá para os judeus, mas fica aqui de castigo que depois eu volto a tratar com vocês, e eu sempre interpretei esse depois eu volto para tratar com vocês nessa época futura, milênio, ou seja lá o que for, quando a gente chegar lá, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E pra mim, tudo se encaixa muito bem com isso. Então sim, hoje a gente vive a época da igreja, onde não importa se eu sou preto, se eu branco, amarelo, azul, verde, se eu sou judeu, se eu sou muçulmano, eu nem sei se eu usei o termo certo, se muçulmano é religião, enfim, vocês entenderam? O que importa é que eu entreguei minha vida a Cristo, não importa quem eu sou, sabe? Escravo, livre, homem, mulher, criança, velho, não importa. Entreguei minha vida a Cristo, eu faço parte da igreja e em alguns sentidos eu herdo algumas coisas de Israel aqui, eu herdo a herança, né? Porque, enfim, a herança é o que o texto está dizendo, isso eu não consigo negar, né? Eu herdo como filho de Deus, do mesmo jeito que os salvos do Antigo Testamento que entregaram a sua vida por fé num Cristo que viria, num Messias, né? Que viria, para usar o termo que eles usavam. E a gente simplesmente, em vez de olhar para frente esperando um Messias, colocando a nossa fé num Messias do futuro, a gente coloca
a fé num Messias do passado, que já veio e entregou a vida por nós. Então, o selo da salvação continua o mesmo e sempre foi. Só mais uma coisinha antes da gente avançar. Eu acho que, pelo menos a minha percepção, o texto não é tão explicativo, mas é um trecho muito comum. Paulo fala que ele se considera o menor de todos os santos, ou o menos digno na tradução aqui. Uhum. E provavelmente devido ao próprio histórico de perseguição dele. Devia pesar muito isso na consciência dele. Então ele fala que ele nem era digno de ser um cristão pela perseguição que ele fez a cristãos. Lá no livro de Atos você consegue ver isso, se você não conhece a história, a partir de Atos 8 ali. Mas ele foi comissionado por Deus não só para ser um santo, né, um cristão, mas um pregador, alguém que iria levar aos gentios essa mensagem de esperança. Então Paulo fala da indignidade dele e do privilégio, como a gente já falou, de poder anunciar essa mensagem do evangelho. Aliás, a vida de Paulo, né, ela é fantástica de ser estudada, né? Então, para quem realmente quer se aprofundar, eu acho que vale muito a pena. Tá na Bíblia, né? Então... A gente vai fazer isso muito em breve. Não sei se tão em breve assim, mas vamos chegar em Atos, se Deus quiser. Mas uma coisa que eu não quero também deixar passar antes da gente virar de bloco é o que aparece a partir aí do verso 10. A gente já viu isso também, acho que foi no capítulo passado, ou no primeiro, eu não me lembro. Mas esse negócio da nossa vida aqui ser meio que um Big Brother para o plano celestial, sabe? Os anjos. Eu acho muito lindo isso. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades, mas ele não está falando de reis e presidentes aqui. Governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Então, nós somos como atores representando a peça de Deus para os anjos e demônios, né? Acaba que é isso. Isso é uma loucura, né? É uma loucura que a gente vive num plano terreno aqui e a gente meio que esquece que existe um plano espiritual e que a nossa vida impacta no todo, sabe? Mas eu fico imaginando, sabe, os seres celestes olhando para a história acontecendo entre os seres humanos e vendo a magnitude de Deus, sabe? Porque, como diz o texto, né, é para ver as muitas formas da sabedoria divina, sabe? A gente, indiretamente é nada, diretamente, a gente está ensinando anjos, sabe? Quem é Deus. Cara, é um papel que a gente não se liga que a gente cumpre. E é ao contrário da perspectiva comum, né? Porque quando a gente pensa em seres angelicais, seres espirituais, do bem ou do mal, a gente sempre pensa como algo espetacular, fantástico, que dá medo, inclusive. E nós temos trechos bíblicos que mostram isso mesmo, né? Homens na presença de seres angelicais e apavorados, né? Com medo ali da presença desses anjos. Mas é interessante que o que Paulo fala aqui parece ser o contrário. Em vez dos homens estarem admirados com a sabedoria divina por meio das criaturas celestiais, são as criaturas celestiais que estão admiradas com a sabedoria divina no plano de redenção da humanidade. Nossa. É surreal isso. E ele encerra esse primeiro trecho com mais um fato dessa ousadia, né? Porque por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia, ele usa essa palavra, né? Com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Cara, se a gente tá falando aqui com judeus, o sumo sacerdote podia entrar, e era entre aspas ainda, né? Na presença de Deus, no Santo dos Santos, uma vez por ano, super passado por rituais de purificação e tudo mais. As pessoas, quando tinham alguma visão angelical ou algum tipo de manifestação divina, elas achavam que ia morrer. A gente vê Isaías, por exemplo, falando: eu não sou digno, sabe? Tive uma visão que fui até o céu, meus olhos viram o Deus e eu vou morrer, sabe? Esse acesso a Deus, para nós hoje, ele é tão facilitado que a gente trata como se, tá bom, eu tenho acesso a Deus, sabe? Eu oro. Mas para um contexto da grandeza do significado disso, talvez a gente devesse dar um pouco mais de atenção ao momento de oração nossa, sabe?
onde a gente faz uma oração, às vezes termina ela e nem lembra o que falou, quando na verdade uma oração está nos transportando espiritualmente diante do trono de Deus, sabe? Olha o tamanho disso, olha a reverência que a gente devia ter para um momento como esse. Que é o que Paulo vai fazer em seguida, né? Ele vai orar. Ele vai orar pelos Efésios, né? Ele vai entrar na presença do Criador, como ele fala, né? A gente vai chegar nos textos daqui a pouquinho. Mas eu acho interessante também a forma como ele termina. No último versículo, aqui no versículo 13, último versículo dessa sessão, ele volta ao tema da sua prisão, das suas provações, mas ele fala que isso não deve ser um motivo de desânimo para os efésios, né? Não desanimem, né, por causa disso, por causa das minhas provações. É por vocês que eu sofro, e ele não tá querendo colocar culpa neles aqui, ou algum senso de... não fosse por vocês, eu tava livre. Ele fala, a honra é de vocês. Ele termina falando isso. Eu não sofro, e eu não tô falando aqui que vocês são culpados, fiquem com um peso na consciência. Pelo contrário, vocês deveriam se gloriar pelo fato de eu estar preso aqui por amor ao evangelho e por amor a transmitir esse evangelho para vocês, né? Não, lá em Atos, logo no começo, assim, dos apóstolos falando sobre Cristo e tal, tem, acho que 2 deles são presos, né? E aí mostra eles super felizes, né? Porque, puxa, nós fomos dignos de ser presos por causa do nome de Cristo, sabe? Isso, Pedro e João. Então, será que a gente faria isso hoje? Me lembrou muito aquele livro, o livro dos mártires, né? Muito, né? Sim. Nossa, é bom que livro. É bom assim, né? Mas ele é bem... né? Não, ele muda a nossa perspectiva de mundo, de visão de mundo, né? No mínimo, né? Vamos Podemos para virar? o bloco 2? Vamos lá. Então, Carol, lê Agora do sim. 14 até o final. Tá bom. Então vamos lá. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Não é à toa que ele abre o verso 14 assim, né? Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. A gente fez isso antes de ler. Mas é verdade, né? Paulo, como se ele estivesse falando, quando eu vejo esse plano que revela essa sabedoria infinita de Deus, a única reação devida é se prostrar, né? É bonitinho ver Paulo querendo, né, o bem das pessoas, né? Antes ele queria a morte, né, do povo judeu. Mudou um pouquinho. Imagina, né? Aquele que ele perseguia, que era Cristo, agora é o alvo das suas... É a sua missão, né? Falar dele, do amor dele. Eu achei muito interessante que ele fala, né? Ó, vocês têm que entender a altura, profundidade, o comprimento do amor de Cristo. Então, gente, eu acho muito engraçado porque o meu pai, ele gosta muito de evangelizar as pessoas. E é muito bonito quando as pessoas se convertem com ele. E
ele abraça, assim, sabe? Você vê que ele tá feliz realmente em ver. E ele fala, né? Agora tá tendo uma festa lá no céu, os anjos estão dançando e estão pulando. Então, eu imagino que Paulo, ele tinha essa alegria, né? Porque ele era um perdido, e quando ele realmente foi salvo, tudo na vida dele mudou. E ele tem essa questão do primeiro amor, né? Que os recém-convertidos costumam ter, né? De querer falar de Cristo o tempo todo, né? Querer converter pai, mãe, cachorro, gato, né? Eu acho isso muito fantástico. Sem contar que ele tem na história dele aquela visita ao sétimo céu, né? Que ele fala, inclusive ele ganha um espinho da carne, justamente pra ele não se vangloriar por isso. Mas não dá pra tirar dele a experiência que ele viveu, no sentido de que hoje a gente tem a fé de que, olha, existe esse plano espiritual, mas a gente não viu, sabe? A gente não encostou igual o Tomé quis fazer com Cristo depois de ressurreto. O Paulo viu, sabe? Alguma coisa muito espetacular, assim, que hoje a gente é uma palavra triste pra isso, né? Mas a gente só se coloca e aceita tudo isso pela fé. De alguma maneira, o Paulo experimentou algumas coisas que nós ainda não experimentamos. E eu acredito, pelo menos, que para ele traz uma realidade ainda maior de tudo isso. E isso acaba sendo refletido em tudo que ele fala, né? Uma das coisas que me incomoda nesse texto, e é um incômodo meio besta, e na verdade eu não vi ninguém, pelo menos onde eu li, nem reclamando disso, nem nada, mas enfim, eu vou. Também, eu tô no 18. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender. Ele coloca 4 medidas aqui, né? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Mas a gente vive no mundo 3D, né? Não no 4D. Eu não sei o que ele quis dizer com 4 elementos aqui de direção. Mas, assim, talvez uma medida espiritual. Não sei, nem sei se ele pensou nisso, né? Mas eu sinto muito. Mas a continuação do texto é: olha, eu nem peço pra vocês que você tá orando pelos Efésios, né? Que vocês compreendam isso. Porque a impressão que me dá é que Paulo falou, cara, não dá, eu mesmo não entendo tudo, sabe? É impossível compreender, porque a mente de Deus é muito acima da nossa. Eu peço que vocês experimentem isso de uma maneira plena, mesmo sem compreender. E a nossa vida cristã é isso, né? A salvação é isso. A gente tenta sistematizar, explicar, usar os termos. A gente falou bastante nos capítulos passados. Adoção e eleição e justificação. A gente tenta encaixar tudo em bloquinhos. Mas é só porque a nossa mente talvez não consiga lidar com tudo isso. Mas Deus é muito mais do que isso, né? Tem muito mais do que 3 dimensões. É a mesma coisa da criança falando, como assim Deus tá aqui o tempo todo, em todos os lugares, né? Eu acho que Paulo tá usando uma figura mesmo de exagero. É, né? Uma hipérbole. Isso, pra de fato realçar esse amor incompreensível de Deus, mas que por mais que seja incompreensível, pode ser experimentado. É. E que eu acho interessante no texto é que toda oração que Paulo faz pelos Efésios é uma oração de fortalecimento para crescimento espiritual deles, né? Toda oração que ele faz mostra que tudo isso só pode ser experimentado por meio de Cristo. É claro que ele fala das 3 pessoas da Trindade novamente na oração. Ele fala do Pai, Criador de todas as coisas. Ele fala no versículo 16 que eles deveriam ser... que ele ora para que eles fossem fortalecidos com poder interior por meio do seu Espírito. Então, o Pai como Criador, o Espírito como aquele que fortalece e Cristo como aquele que habita no coração deles e que faz com que eles sejam fortalecidos, aperfeiçoados, santificados e experimentem esse grande amor. Então, novamente, assim como Paulo fez lá na primeira oração do capítulo 1, ele volta a mostrar o papel da Trindade na santificação, no fortalecimento, no crescimento do povo de Deus. Que legal. Essa eu não tinha pegado, hein? Mas faz todo sentido mesmo. E ele termina, né, no versículo 19, falando que o objetivo é que eles sejam preenchidos com toda a plenitude de vida e do poder que vem de Deus, ou seja, a vida plena. Jesus falou sobre isso, né? Vida abundante. Às vezes as pessoas confundem isso com coisas materiais, mas a vida abundante é a vida abundante de Deus, de Cristo em nós, do Espírito que habita em nós. É a abundância da presença do Senhor na nossa vida, né?
E é interessante que só quem vive isso consegue experimentar, né? E às vezes até explicar. É meio que guardadas muitas as devidas proporções, sabe? É você, depois de ser pai ou mãe, tentar explicar o que é o amor de um pai ou de uma mãe para quem não tem filhos. A gente sabe que é uma explicação que é impossível de ser feita, sabe? Porque você tem que viver a experiência para ver. Mas a gente tenta mesmo assim. E muitas vezes as pessoas olham pra gente e percebem, pensando na paternidade, na maternidade aí, né? Olha, tem alguma coisa diferente, sabe? É um negócio que eu não consigo explicar, mas que eu sei que ele tá vivendo. E eu acho que nós, como cristãos, a gente pelo menos deveria demonstrar Cristo também assim. De um jeito que um descrente olhe pra gente e por mais que ele fale, olha, não consigo entender, pra mim é tudo loucura, porque eu entendo, né? A própria Bíblia revela isso, né? Pra quem não é cristão, pra quem não entregou sua vida a Cristo, tudo isso é uma grande loucura. Às vezes eles até tripudiam de nós por causa disso. Só que, no mínimo, eles têm que olhar pra gente e falar, nossa, essa loucura parece boa, sabe? Pelo menos pra ele, sabe? Ele tá tão alienado do mundo. E aí ele olha, obviamente, pelos óculos errados, né? Mas, voltando pro exemplo que a Carol usou, né? O livro dos mártires, a gente vê lá as pessoas indo felizes pro martírio. E, cara, como é possível um negócio desse? É possível porque ele transpira Cristo. Por mais que o mundo não consiga enxergar, ele pelo menos consegue enxergar, olha, tem algo muito louco, muito grandioso lá, que eu não tenho acesso porque eu não faço parte. Acho que até nisso a gente consegue evangelizar de alguma forma as pessoas. E se você é um cristão, sei lá, carrancudo, talvez você esteja no caminho errado, porque as pessoas não estão olhando pra você. Como assim não estão olhando pra você e falando, nossa, ele é diferente? Talvez você tenha que melhorar o seu relacionamento com Deus, porque você não está, como Paulo orou aqui, né? Experimentando a plenitude da vida que vem pelo poder de Deus. Uhum. Falou bonito. Obrigado. E antes de encerrar o capítulo, né, eu só quero mencionar esse verso 20 em diante, aí o 20 e o 21, que poderia ser o fim da carta, né? É, uma doxologia, né? De novo, é Paulo falando, olha, isso é muito grande, eu preciso dar uma pausa aqui e glorificar a Deus. Toda a glória seja a Deus, e por seu grandioso poder que habita em nós. Ele transpira a Deus o tempo todo, sabe? Ele se empolga tanto com a mensagem que ele tem para entregar para as pessoas, que às vezes ele esquece as pessoas que ele tá falando e fala, agora eu preciso levantar as minhas mãos pro céu, sabe? É interessante porque esse versículo ele é muito citado às vezes, mas quando a gente tira o texto do contexto, a gente perde um pouco da força, né? Porque é muito comum as pessoas falarem, né, sobre, tem até música, de que Deus pode fazer infinitamente mais do que poderíamos pensar ou pedir. Uhum. Mas tirando isso do contexto, a tendência das pessoas é levar isso para questões materiais dessa terra. Então Deus pode fazer mais do que meus planos aqui, mais do que eu sonhei, mais do que eu pensei, mais do que eu tenho e que ele pode me dar. E Paulo tá falando de algo muito maior do que isso. Paulo tá falando daquilo que ele vem narrando, de experimentar esse grande amor de Deus, de ser igreja, de ser povo escolhido de Deus, amado, adotado, tudo aquilo que a gente já viu nos primeiros 3 capítulos. Paulo tá resumindo e terminando falando que Deus, na sua infinita sabedoria, ele nos dá algo que a gente não seria nem capaz de pedir ou de pensar e que é maior do que qualquer coisa que a gente possa experimentar na vida. Uhum. E por isso ele deve ser glorificado. Um dia a gente vai experimentar isso, todos juntos. Amém. É a plenitude disso, né? Porque a gente já vive, de certa forma, experimentando com certeza. Sim. uma amostra dessa realidade aqui na Terra. Uhum. E um dia a gente vai poder experimentar isso plenamente na glória, né? Plenamente, perfeitamente. Junto com todos os salvos de todos os tempos, né? Vai ser tão legal encontrar vários ouvintes da LBC lá, sabia? Ouvir as histórias dele. Eu ouvia vocês e assim, não é nem por orgulho, sabe? Mas é por falar, nossa, que legal, sabe? Eu fiz alguma coisa de boa pra você. E você, ouvinte, pode retribuir pra gente orando por nós, viu? Porque por mais que a gente não esteja vendo você orar, ouvindo você orar, ou nem às vezes nem ficar sabendo que você está orando, o mesmo pai que nós temos é o mesmo pai que você tem. E ele tá, assim, o mesmo pai que ouve a sua oração é o que nos abençoa do lado de cá.
Então você pode sim, e acho que deve sim, fazer parte dessa equação e orar por nós, porque do mesmo jeito que você enfrenta suas lutas aí e seus problemas na vida, nós do lado de cá também temos. Nós somos pessoas pecadores igualzinho qualquer um de nós, sabe? Às vezes a gente pecou 5 minutos antes de vir gravar aqui, parece que a gente é super santo, mas não é. Então a gente precisa muito das orações de vocês e que esse projeto que a gente faz aqui realmente seja para honra e glória de Deus, assim como o Paulo faz, sabe? Depois de falar tudo que ele fala, ele não fala, olha só como eu sou bom de trazer essa mensagem. Ele fala, não, olha como eu sou privilegiado. E olhando para um capítulo desse, eu pensei bastante sobre isso. Puxa, como nós três e as pessoas que já gravaram com a gente aqui, como a gente é privilegiado de poder parar aí 1 horinha e pouco por semana pra gente trazer essa mensagem para pessoas que a gente não tem a menor ideia, sabe? Para os gentios da nossa época conhecerem quem é Deus. E eu realmente me sinto um grande privilegiado e agradeço vocês que estão com os ouvidos aí do outro lado, que emprestam os ouvidos pra gente, para que a gente possa cumprir com a nossa missão do lado de cá. Então, por favor, nunca se esqueçam de orar por nós. É isso, eu avancei no final do episódio, se vocês não perceberam, sabe? Eu nem sei como eu vou fazer isso na edição para fazer a transição de blocos. Mas como as orações de Paulo, ela fluiu, assim, então deixa fluir. Tá ótimo. E termina no tema da oração também. Beleza, semana que vem a gente volta. Vocês têm alguma coisa mais a dizer, não? Eu não. Acho que comentamos bem, foi um episódio gostoso. Então semana que vem a gente volta. Obrigado, senhores ouvintes. Vou deixar as palavras finais aí pra Carol e pro Thiago, porque é sempre melhor do que a minha. Muito obrigada, pessoal. É sempre uma bênção vir aqui aprender, né? Eu falo que eu sou a mais privilegiada porque eu não tenho cortes, né? Eu vejo aqui no nu e cru. Mas é muito bom e isso tem feito muito bem pra mim, espiritualmente falando, pessoalmente. E bora lá, né? Metade aí desse livro, curto, mas um livro muito, muito rico. Valeu, pessoal, ouvintes. Muito obrigado por estarem conosco novamente. Espero que realmente esteja sendo edificante para a sua vida, como tem sido para a nossa, discutir esse texto tão rico, que é a carta de Paulo aos Efésios. E na semana que vem nós vamos continuar para as partes práticas, exortativas, que a gente consegue colocar no dia a dia palpável aí da nossa vida. Espero que você também aplique a palavra de Deus à sua vida, aprendendo cada vez mais. Um abraço para todos vocês. Será que vai ter borrachada, não? Sempre tem um pouquinho, tem que ter, né? Pois é. Então a gente se prepara pra semana que vem. Aliás, o Thiago mencionou em outro episódio aí, dá uma lida no capítulo antes de ouvir o episódio. Eu acho que melhora muito o conteúdo da sua audição. Você já sabe sobre o que a gente vai falar, né? Não precisa esperar a nossa leitura aqui pra ser a sua primeira leitura. Então dá uma lida no capítulo e depois vem pro episódio. Acho que você aproveita bem mais. Com certeza. Beleza, falou, até mais.